Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Danuzi do Love & Crafts e hoje eu vim trazer a receita desta bandana de cabelo que eu estou usando hoje, ou lenço, não sei como vocês quiserem chamar. E essa receita eu criei como resposta à sugestão de uma inscrita aqui do canal. Se eu não me engano, espero que eu não esteja falando errado, foi a Lu Nylon que me falou que essas bandanas são muito moda agora lá na Itália, e eu confesso que eu não tinha visto ninguém usando esse tipo de acessório de cabelo aqui em Leiria. Mas esses dias a gente foi para Lisboa e eu comecei a reparar, e eu vi muitas mulheres sim usando as bandanas, não só de crochê, mas também de tecido, assim, o pessoal usava uns lenços, sabe? Tinha umas bem grandonas, envolvendo toda a cabeça. Então, realmente, eu tô vendo que tá bem em alta aqui no verão da Europa. Ele dá uma ajudada, né, a não ficar com sol, assim, na cabeça e segura um pouco a franja aí, pra quem não gosta que o cabelo fique caindo na cara. E mais pra bonito também, né, gente, pra dar uma diferenciada aí nos acessórios. Mas então, o que vocês vão precisar para essa bandana? Essa bandana eu fiz por meio de squares, de granny squares, e aí que tá o pulo do gato. A receita desse granny square já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar tanto aqui na descrição quanto nos cards para vocês. Por quê? Porque lá eu ensino a fazer o square e eu ensino o método de unir ele sem costura. Para essa bandana em específico, eu usei o fio Clea, nessa cor que é tipo um rosa antigo. Usei agulha 1,25 milímetros e foi bem pouco do novelo, tá, gente? Ela é bem leve, vocês sabem que o Clea rende muito, então com pouco fio aí vocês vão conseguir fazer toda ela e provavelmente vai sobrar. Um novelo dá e sobra muito, tá? Pra fazer essa bandana aqui, dá pra fazer umas coisas. E o que acontece? Então, vocês vão precisar assistir aquele vídeo, quem não assistiu. Então, para fazer essa bandana, a gente vai precisar de 6 squares inteiros, conforme eu mostrei lá naquele tutorial para vocês. E vamos precisar de 4 metades de square. As metades de square não estão naquele vídeo, vão estar nesse vídeo aqui. E agora, eu vou deixar para vocês a diagramação de como vocês têm que unir. Então, vai ficar uma foto aí, vocês podem tirar print. E depois que a gente unir todos os squares, a gente vai fazer ainda um acabamento, tá? Pra ele ficar com esse rendado aqui. Ó, essa bordinha, a gente faz acabamentos daí em volta do square e faz também a união aqui, ó, as cordinhas pra gente poder amarrar ele na cabeça. Então, sem mais delongas, já vou deixar para vocês a foto da diagramação. Fiz essa imagem, que é a representação dos nossos quadrados. Os quadrados que estão de rosa claro são os quadrados inteiros, tá? De 4 lados ali. E os que estão em rosa escuro são os quadrados, os meio quadrados, que a gente vai aprender nesse vídeo. Vocês podem ver que eu coloquei número 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a sugestão da ordem que vocês devem fazer os squares e ir unindo eles ao trabalho, tá bom? Então, a gente começa pelo número 1, que ele é inteiro. Aí, o número 2 a gente crocheta e já une ali. O 3, o 4, o 5, o 6 também. Do jeito que eu expliquei lá naquele primeiro vídeo. Vamos ver, então, pessoal, como é que faz a metade ali do quadrado, tá? Tô testando essa bancada aqui pra gente gravar os tutoriais. Depois vocês me falem se acharam bom ou não. Se a iluminação aqui ficou favorável, se vocês acham que tem que mudar. E tô trabalhando com a linha Clé. Talvez fique um pouco difícil de ver, tá? Mas não adianta fazer com uma linha mais grossa, porque senão eu não ia conseguir mostrar como é que junta depois. E o último disclaimer, não repare a minha unha, eu tenho que achar um lugar aqui para refazer o gel. Então, por enquanto, ela tá assim. Então, a gente começa do mesmo jeito que o quadrado normal, com correntinhas. Só que aqui, a gente vai fazer só 4 correntes, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Aí, a gente volta na primeira e fecha aqui o nosso anelzinho com um ponto baixíssimo.
Aí a gente sobe uma correntinha e nós vamos fazer 7 pontos baixos dentro desse anelzinho que a gente acabou de fazer. É bem difícil deixar o meio dele aqui. Se vocês quiserem... Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Primeiro foi 1. Se vocês quiserem, já vão arrematando esse rabinho aqui, tá? Passando os pontos aqui por cima dele, que daí já vai dando um arremate. É difícil de pegar, assim, quando é muito pequenininho. Mas depois fica melhor, é só essas primeiras carreiras aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E 7. Estando com 7 pontos aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai subir agora 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virar, tá? Então, sempre a gente vai ter que virar aqui quando é essa metade aí de quadrado, porque a gente não vai poder trabalhar de forma circular, né? E nós vamos fazer um ponto alto aqui no nosso segundo ponto, tá? Porque o primeiro, que é esse aqui, vamos ver se dá pra ver. Ó, que é esse aqui, tá saindo as correntinhas. Então, essas 6 correntinhas já conto como um ponto alto e 3 correntes de separação. Então, a gente vai no segundo aqui e faz um ponto alto nele. Aí, mais 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. E o ponto alto no próximo ponto baixo, que é esse aqui, tá? Então, sem pular nenhum ponto. Tá. Vamos fazendo assim, ó, 3 correntinhas de separação e ponto alto, até chegar no último ponto baixo da carreira anterior, e a gente tem que terminar com 7 pontos altos, tá? Contando já com essas 3 correntinhas iniciais que contam como ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, no final eu vou ter que ter 7. Então, terminei as 7. O que nós vamos fazer agora? Aqui, a gente vai subir, ó, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos virar. E vamos fazer agora, nesses espaços, as 3 correntinhas, aquele ponto pipoca com 5 pontos altíssimos. Então, aqui, 1 ponto altíssimo pela metade, 2 pontos altíssimos. Pela metade não, né? A gente sem finalizar, sem tirar todo ele da agulha. Lá no outro vídeo tá bem especificado como é que faz isso. 3, 4 e 5. E aí, agora dou mais uma laçada e tiro todos juntos. E entre eles, a gente faz 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e de novo. Mais um ponto pipoca em cada um desses espaços de 3 correntinhas, tá bem? Vejo vocês ali no final. Vamos ter que terminar com 6 dessas pétalazinhas aqui. Tô com as minhas 6 pétalas prontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora que na última a gente faz mais 3 correntinhas e um ponto altíssimo para finalizar na terceira correntinha da carreira anterior. Então, pode ser às vezes que a pétala tá tapando aqui a correntinha que vocês têm que pegar. Aí, vocês puxem um pouquinho o ponto para poder encontrar a correntinha. Então, 1, 2, 3 aqui. Então, aqui eu faço o meu ponto altíssimo, que aquelas correntinhas que a gente fez no início é a mesma coisa. A gente fez 7, né? Então, são 4 de um ponto altíssimo e 3 de separação. Agora, depois desse ponto altíssimo, a gente faz 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vira o trabalho. Daí, já nessas primeiras 3 correntinhas, a gente vai botar 5 pontos altos. 1,
2, tudo no mesmo espaço. 3, 4, 5, ó, tudo nesse primeiro espaço. Agora, a gente faz 2 correntinhas, 1, 2, e no próximo espaço aqui das 6, ó, um ponto baixo para prender aqui, e agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos prender com um ponto baixo aqui no próximo espaço de correntinhas. Prende, ó, como tá ficando. Tá ficando como se fosse uma lateral do quadrado normal, né, que a gente já fez. Aqui mais 2 correntes. E no próximo espaço de 6 correntinhas, a gente vai fazer aquele canto, né, que daí são 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes, 1, 2, um ponto altíssimo, tudo isso aqui que eu tô falando agora é no mesmo espaço de 6 correntinhas. Mais 2 correntes, 1, 2, e repete, ó. Então, a gente faz 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos repetir agora mais uma lateral. Então, são 2 correntinhas, daí sim a gente vai agora pro próximo espaço, faz um ponto baixo, 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, um ponto baixo aqui, duas correntinhas agora, 1, 2, e aí, nesse espaço aqui, dessas correntes, né, que seria o final ali, o início da carreira anterior, a gente vai fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faz 2 correntes e finalizamos com ponto altíssimo na quarta correntinha, tá? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa daqui, ó, tá meio escondidinha. Se consigo pegar ela. Peguei. Então, ponto altíssimo aqui. E agora, gente, nós vamos para a última carreira. Então, o que vocês têm que cuidar? A gente tá unindo o nosso trabalho enquanto a gente crocheta. Quando precisar, ó, fazer uma dessas metades que vão ser unidas nos dois lados, nessa última carreira, a gente já tem que começar a unir, ó. Porque a gente vai unir esse lado aqui e esse lado aqui. Então, toda ela já tem que ser crochetada unindo as laterais. Vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Espero que fique claro. A gente vai subir aqui, ó, 4 correntinhas. Porque é como se fosse o nosso primeiro ponto altíssimo ali da última carreira. 1, 2, 3 e 4, tá? Porque assim, ó, caso, né, não tenha ficado claro, aqui é um canto completo e essas duas partes, digamos, são metades de um canto, né? E a outra parte que é o que tá faltando. Daí teria, se a gente fosse fazer um square completo, teria a outra metade desse canto, a outra metade desse canto, e mais um canto completo aqui. Então, só para dar uma ideia, né? Já tenho as minhas 4 correntinhas, e agora a gente tem aquela correntinha de separação da última carreira. Só que a gente vai já fazer unindo. Então, deixem o trabalho aqui, que já tá com os squares do lado direito, para não confundir. Vamos pensar bem como é que a gente vai colocar isso aqui. Ó, eu tô usando as pétalas aqui, tá vendo? Como lado direito. Então, onde o ponto da pétala tiver onde, né, o lado direito da pétala tiver, eu tô considerando que é o lado direito desse square aqui. Vou
Então, agora, eu já tenho que unir aqui, ó. Imaginando que ele vai ficar dessa forma. Ó, né? Completando aqui esse espaço que tem. Então, o que eu tenho que fazer? Vou começar unindo por aqui. Aí, como eu já teria uma correntinha, eu já vou fazer uma união aqui. Então, eu procuro aqui o ponto altíssimo, tá? Do meu trabalho, que tá aqui, do trabalho aqui desse square que tá pronto. E aí, eu só viro aqui a pontinha pra pegar pro lado avesso. Eu não posso pegar aqui pelo lado direito, tá? Eu só dou uma viradinha e pego do avesso. Então, tá aqui o meu altíssimo da última carreira, uma correntinha, 2 pontos altos. Então, onde tem essa primeira correntinha, eu já faço uma união. Dá para vocês fazerem união tanto com ponto baixíssimo quanto ponto alto. Quer dizer, tanto ponto baixíssimo quanto ponto baixo. Eu gosto de fazer no ponto baixo porque fica mais fácil de pegar e eu não notei diferença no acabamento. Aí agora a gente tem que fazer, então, 2 pontos altos naquele espaço de 2 correntinhas aqui, ó, entre os meus pontos altos e o altíssimo. Então, eu faço uma, dois pontos altos aqui, né? Não sei se eu falei correntinha, eu tô louca. Tá, fiz 2 pontos altos nesse espaço. Agora, eu teria mais uma correntinha. Então, eu tenho que fazer mais uma união no meu trabalho. Então, tá aqui, ó, o ponto altíssimo, a correntinha que eu uni, os 2 pontos altos e aqui aquele espaço de uma correntinha. Então, eu venho aqui e uno. Agora, eu tenho que fazer 2 pontos altos em cima daqueles 5. Então, 1 e 2. E agora, eu teria mais um espaço de uma correntinha. Para fazer isso aqui, gente, você já tem que estar mais ou menos memorizado, tá? Todas as carreiras do Square, porque senão fica muito confuso. Então, aconselho fortemente que vocês tenham visto aquele outro vídeo. Aqui eu teria um espaço de uma correntinha. Então, eu vou lá no meu trabalho, vou procurar esse espaço que tá aqui e vou unir com um ponto baixo. Unir. Agora, eu tenho 2 pontos altos para fazer aqui, ó. Nesses últimos 2 dos 5. Então, opa. 1. E 2. O próximo passo são as 5 correntes, lembra? Então, a gente vai fazer assim, ó, faz 2 correntes, ó, 1, 2. Na terceira, vamos vir nas 5 correntes aqui do meu trabalho, que eu tô, o trabalho grande, né? E vou fazer um ponto baixo aqui, pegando essas 5 correntes de lá. Faço mais 2 correntes para finalizar aqui. 1 e 2. Deixa eu ir ajeitando o trabalho para... Tá, 2. E o que eu teria que fazer agora? Agora eu faço um ponto baixo na quarta correntinha dessas 7. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que é a correntinha bem do meio. A gente faz um ponto baixo aqui. A ordem normal agora seria fazer mais 5 correntinhas. Então, a gente faz 1 e 2. Vamos lá no trabalho. Vamos procurar 5 correntinhas correspondentes, que tá aqui. Vamos passar por elas e fazer um baixo aqui de separação. Aí, volto aqui pro meu square que eu tô unindo. Faço mais 2 correntinhas que faltaram. E vou fazer os 2 pontos altos em cima desses 5. Então, aqui, ó. 1. 1. 2. E agora aquela correntinha, então, quando tem correntinha eu volto lá no meu trabalho. É aqui, este espaço aqui, ó. Porque aqui, ó, tenho 2, 1, 2, o espaço. Agora, mais 2 pontos altos em cima daqueles 5.
tá aqui, 1 e 2. E agora eu teria mais uma correntinha, então a gente volta lá pro trabalho. O próximo espaço de correntinha é esse aqui. Lembrando que sempre que eu vou pegar o meu trabalho, eu tô virando o lado avesso, ó. Vocês podem ver que esse aqui é o lado avesso. Então, é esse aqui, ó, porque aqui, deixa eu mostrar bem pra vocês. Aqui estão os 5 pontos da carreira anterior, vocês estão vendo? Então, aqui tem as 5 correntinhas, daí os 2 pontos altos, correntinha, ponto alto, correntinha, 2 pontos altos naquele espaço onde tem o altíssimo. Vocês cuidem para não perder. Aqui. Unir. Agora eu tenho que fazer 2 pontos altos nesse espaço antes do altíssimo. 1 e 2. E eu tenho uma correntinha antes de fazer o altíssimo. Então, eu vou lá no trabalho, vou catar esse espaço que tá aqui, vou fazer o meu ponto baixo aqui para unir, e agora eu faço o meu altíssimo em cima do altíssimo. Ó, feito. O que acabou de acontecer, né? Para não ficar confuso. Esses fios eu tô deixando porque os que estão aqui nas laterais, depois eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. E aí eu vou arrematar eles e depois o do centro eu arremato separado. Então, um lado, olha, foi totalmente unido enquanto a gente crochetava. Fui fazendo a última carreira e crochetando e unindo ao mesmo tempo. Agora a gente vai fazer tudo de novo com essa outra aqui. Vai ficar assim. Aí agora a gente pode cortar o fio. Vou dar um zoom out aqui para mostrar para vocês o que tá faltando. Então, a única coisa que tá faltando pro meu trabalho é mais um meio square aqui, desse lado. E aí vocês notem que quando eu precisar unir só de um lado, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro crochetar uma das laterais normalmente, completar ela, e aí na segunda eu começo a união, tá bem? Pra gente fazer aqui só de um lado daí. O esquema é o mesmo. Esse aqui, né, mais ou menos o resultado final, ainda, claro, falta esse squarezinho, essa metade aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como é que tá ficando. Tô com todos os meus squares pronto. E agora a gente vai fazer umas 2 carreiras de ponto baixo, só para deixar bem retinho. Então, aqui, ó, eu dei a sorte de acabar bem numa ponta, mas isso aí não vai influenciar muito, tá? Vocês podem iniciar aí da onde vocês terminaram de juntar os squares. E a gente vai fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai subir esses pontos. Então, aqui eu puxo uma correntinha para cima e a gente vai começar os pontos baixos. Esse primeiro ponto aqui, que tá deitado, ele é um ponto altíssimo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pontos baixos nele. 1, 2 e 3. E como ele equivale a 4, o quarto eu vou fazer bem na união aqui, tá? De uma carreira com a outra. Então, eu vou usar esse buraquinho aqui para botar o meu quarto ponto baixo. Ó. Aí, o próximo aqui, esse próximo espaço, também era um ponto altíssimo. Vou fazer a mesma coisa. 1, 2 e 3. E o quarto também vou colocar aqui na união dessas carreiras. Então, coloco aqui o quarto. O próximo, a mesma coisa, também era um ponto altíssimo. 1, 2 e 3. E aqui venho na união e boto o quarto. Agora, esse espaço aqui, gente, era um ponto alto. Então, eu vou fazer só 2 pontos aqui dentro. 1 e 2. E o terceiro, eu vou colocar ele dentro do primeiro, de um dos pontos baixos, né? Nesse aqui do canto, da primeira carreira que a gente fez. Então, eu venho e boto um aqui. Agora, eu vou botar um ponto aqui dentro desse anelzinho por onde a gente iniciou o trabalho. Só que eu vou fazer aqui um ponto alto, tá? Porque se eu fizer um ponto baixo, ele vai ficar mais
mais desnivelado, ele vai ficar meio para baixo e não vai ficar tão retinho. Então, eu já laço minha agulha e já faço um ponto alto aqui. E vocês vão ver que tem todos esses fios aqui, né, dos arremates aqui. Eu vou conduzindo todos esses rabinhos aqui para ir arrematando, que eu acho mais fácil assim. Então, o próximo ponto baixo vai ser dentro, ó, do meu primeiro ponto baixo aqui do início do trabalho. Coloquei um aqui. Esse espaço é um ponto alto, então, vou botar dois pontos baixos aqui dentro, conduzindo já o meu rabinho, ó, tá? Até isso já me facilita na hora do arremate. Aí, vou colocar um aqui na união das carreiras. E aqui chegamos num ponto altíssimo, então coloco 3. 1, 2 e 3. Vou puxando esse fio para arrematar ele. E agora o quarto vamos botar aqui na união das carreiras. De novo aqui, ó, outro ponto altíssimo. 1, 2 e 3. E o quarto na união das carreiras. Aqui ponto altíssimo de novo, então 1, 2 e 3. E agora, a gente tem aqui bem onde a gente uniu os squares, tá vendo essas perninhas aqui? Deixa eu pegar com a agulha pra mostrar. Aqui é o ponto baixo que a gente fez pra unir, ó, essas duas perninhas aqui que estão na agulha, tá? Então, aqui a gente vai fazer outro ponto alto, pra não ficar desnivelado. Laço a agulha, faço um ponto alto aqui, e chegamos aqui numa quina, tá? Num dos cantinhos aqui desse square. E aí, o cantinho lembra que é uma correntinha, um ponto altíssimo, uma correntinha. A gente vai botar um ponto baixo em cada um deles. Então, um ponto baixo aqui nessa correntinha. Um ponto baixo em cima do ponto altíssimo. E um ponto baixo nessa correntinha. E aqui a gente já inicia a outra metade de square. Então, aqui a gente vai repetir tudo que a gente já fez. E vamos arrematando tudo, tá, pessoal? Arrematando os rabos aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Aliás, antes de chegar aqui nessa metade, a gente vai ter outra união, ó. Aqui estão as perninhas do ponto de união dos squares. Então, aqui a gente faz mais um ponto alto. Ponto alto, tá? E aqui a gente entra daí na metade square. Então, aqui no altíssimo a gente faz 1, 2, 3, e aí, na união das carreiras, aqui, um ponto baixo. E vamos seguindo nessa mesma ordem, tá? Fazendo tudo assim até o final da carreira. Então, eu vou voltar quando eu já estiver aqui nessa outra ponta, porque aqui do lado tem uns pontos diferentes, então eu volto para mostrar para vocês como é que a gente faz a lateral. Cheguei na ponta, aí só para vocês verem como é que ficou. Vocês podem ver que ainda não ficou completamente reto, mas vai ficar na segunda carreira. Então, aqui na ponta eu fiz 3, aqui são rabos, tá? Aqui tá meu fio e aqui eu tenho 2 rabinhos que eu tava arrematando. Então, fiz 3 pontos baixos e agora, como é quina, eu vou fazer um aqui, ó, nessa corrente. Que é só para deixar um pontinho de quina para ele ficar pontudinho. Então, fiz mais um ponto baixo aqui. Aí, é bom a gente marcar aqui com o marcador esse ponto baixo. Que na segunda carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos nessa quina, tá? Então, agora eu viro. Estamos aqui numa lateral. Então, aqui esse trabalho, essa parte, se vocês forem observar, ela começa com uma correntinha, um ponto baixo. Daí, aqui eu tenho 2 pontos altos, faço um ponto baixo em cima de cada um. Agora, eu tenho espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo nessa correntinha. Mais 2 pontos altos, então, ponto baixo.
Opa, foi junto aqui uns rabos, tá, gente? Então, aqui mais uma correntinha, então, ponto baixo, aqui ponto baixo em cada um dos pontos altos, ponto baixo, ponto baixo. E aí, aqui, onde a gente tem 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, a gente vai botar 4 pontos baixos nesse espaço de 5 correntes. 1, 2, 3 e 4. E aqui, nesse ponto baixo aqui, que tá prendendo, eu boto um ponto baixo aqui em cima e mais 4 pontos baixos aqui nas outras 5 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Ajeitar minha linha. Chegamos aqui de novo onde tem ponto alto. Então, ponto baixo, aqui no espaço da correntinha, ponto baixo, fazendo que nem a gente fez do outro lado, em cima aqui, ponto baixo, aí no espaço da correntinha, ponto baixo, de novo aqui, e aqui temos aqui o espaço de uma correntinha, a gente faz ponto baixo, tem aqui o nosso ponto altíssimo, tá? Que é esse aqui, então vamos fazer um ponto baixo em cima dele, e chegamos aqui, ó, nas perninhas da união dos squares. Então, aqui a gente faz, um ponto alto, tá? Pra não ficar desnivelado. Então, um ponto alto aqui. E aí, voltamos aqui pro próximo square. Temos aqui, ó, o nosso ponto altíssimo. Vamos fazer um ponto baixo em cima dele. E, de novo, repetir tudo, tá? Daí, aqui tem uma correntinha, ponto baixo. Um ponto baixo para cada um desses pontos altos. E agora vai só repetir. Então, a gente vai fazer ponto alto aonde tem união dos squares. Aqui na ponta, vamos fazer normal, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, correntinha, daí o ponto altíssimo, correntinha. Então, a gente faz um ponto baixo para cada um. Vamos marcar aqui a pontinha, porque depois, na segunda carreira, a gente faz 3 pontos baixos aqui. E vamos marcar depois a quina aqui desse lado, tá? Então, eu volto quando eu tiver fechado essa primeira carreira de acabamento. Cheguei no fim da carreira, ó, marquei aqui o ponto bem que ficou em cima do altíssimo com o marcador. Aquele que a gente fez juntos, deixei marcado também. Aqui eu cheguei aqui, fiz 3 pontos baixos e agora eu vou fazer mais um em cima da correntinha. Aqui na correntinha. Isso aqui é pra ele ficar pontudinho, tá, gente? E marco esse aqui também com o marcador. Aí agora, na segunda carreira, a gente vai, ó, unir com baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Aqui, subir uma correntinha e vamos trabalhar, então, ponto alto em cima de ponto... Desculpa, ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, é toda uma carreira de ponto baixo de novo, só pra gente deixar esse trabalho mais reto. E aqui, onde tiver com os marcadores, a gente faz 3 pontos baixos no mesmo ponto baixo, tá? Que é pra deixar ele pontudinho. E aí, depois eu volto pra nossa terceira carreira de acabamento. Voltei, então, olha só, gente, fiz 2 carreiras inteiras, tá? Por tudo. Ali eu disse que a segunda carreira era ponto baixo, em cima de ponto baixo, né? Mas eu também quis dizer que em cima daqueles pontos altos que a gente fez aqui na união dos squares, também ia um ponto baixo em cima deles. Caso tenha ficado confuso, achei melhor falar esse detalhe pra vocês. Terminei a minha segunda carreira aqui, já uni com ponto baixíssimo as carreiras, subi com uma correntinha e comecei aqui, ó, uma terceira carreira de ponto baixo. Então, aqui, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Nessa parte aqui da bandana que vai ficar virada pro nosso... mais perto do rosto, né? Que essa daqui vai ficar virada para as nossas costas, essa ponta, e aqui virada pro nosso rosto. Comecei a terceira carreira, fui até o final, aí no ponto que eu tinha marcado, ó, aquele ponto baixo que eu tinha marcado,
eu já fiz 3 pontos baixos dentro dele e já marquei de novo o segundo ponto, que é o ponto meio. E vou mostrar para vocês agora como é que é a repetição dessa última carreira. Deixem também o ponto do meio aqui marcado, porque depois a gente vai botar o nosso cordãozinho aqui. Como é que vai ser? Venho aqui no próximo, 1 e 2 pontos baixos, tá vendo? E agora, eu vou laçar aqui a minha agulha, vou pular 2 pontos de base, então, ó, 1 e 2, venho no terceiro. E vou fazer 7 pontos altos dentro desse mesmo ponto. Já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo dentro do mesmo ponto, tá? Esses 7 pontos altos aqui. Agora, eu pulo 2 pontos de base, então, deixa eu ajeitar mais a minha câmera. Pulo esse e venho aqui no terceiro. Nesse terceiro eu faço um ponto baixo, aí no próximo ponto mais um ponto baixo. E esse aqui, que vai ser o meu ponto do meio, eu vou fazer, ó, 3 correntinhas pra fazer um picô. 2, 3, venho nas alcinhas, nessas 2 alcinhas da frente aqui do ponto, faço um ponto baixo aqui, ó, e formo um picô. E aí, no próximo ponto baixo aqui da nossa carreira, eu faço mais um ponto baixo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz esse 7, pulei 2 pontos de base, no terceiro eu fiz um ponto baixo, no segundo eu fiz um ponto baixo, e aí subi as 3 para fazer o picô, e venho no ponto do lado e mais um ponto baixo. Agora, eu laço, pulo 2 pontos de base, então, ó, pulei, venho no terceiro e faço de novo aquele ponto leque, com 7 pontos altos, todos dentro do mesmo ponto. 3, 4, 5, 6 e 7, tá? E aí, a gente pula 2 pontos de base, pulei esse, venho aqui no terceiro, ponto baixo, mais um ponto baixo, e aqui é o do meio, então eu faço 3 correntinhas, faço meu picôzinho aqui. Dá pra fazer com ponto baixíssimo também esse picô, se vocês preferirem, tá? Não vai mudar nada. Aqui no terceiro ponto, mais um ponto baixo. E aí, pulo 2, 1 e 2, e no terceiro, aquele ponto leque. Acho que já ficou clara a repetição. Ó, como é que tá ficando. Então, ponto leque, né? Um picôzinho, ponto leque, picôzinho. E assim a gente vai fazer. Quando eu estiver chegando aqui, nessa pontinha aqui, que fica mais virada para as nossas costas, eu volto para mostrar como é que vai ficar. Olha, gente, cheguei bem aqui no finalzinho, quase aqui no cantinho aqui do nosso triângulo, né? Então, aqui, eu talvez termine um pouco diferente para vocês, mas não tem problema, vocês adaptem aí do jeito que deu. Eu terminei com ponto leque, aí faltou aqui, ó, 1, 2 pontos para chegar bem naquele ponto que era bem central, né, que eu tinha deixado o marcador aqui. E nesse ponto aqui bem central, eu vou fazer ponto altíssimo, vou fazer um leque com um picô no meio, só que eu vou fazer com pontos altíssimos para ficar diferenciado. Então, eu vou fazer 4, ó. 1, 2, 3, tudo no mesmo buraquinho, tá? 4, e aqui no quarto, eu vou fazer 4 correntinhas pra gente fazer um picô maior. 1, 2, 3,
4, aí eu volto aqui nas alcinhas da frente, faço um ponto baixo, pode fazer também com ponto baixíssimo, se vocês preferirem, e agora mais 3 pontos altíssimos, tudo no mesmo espaço. 1, 2 e 3. Então, a gente ficou com 7 e o picô ali no meio, para ficar assim, diferente dos outros. E agora, a gente volta pro outro lado fazendo tudo igual. Então, eu vou fazendo exatamente na ordem que eu fiz aqui. O próximo é um ponto leque em ponto alto. Vou pular 2, venho aqui no terceiro e já faço meu ponto leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, eu vou pular 2, 1, 2, e faço aqueles 3 baixos com picô no meio. Então, 1, aí no segundo, faço aí 3 correntinhas, faço o meu picô. E aqui mais um ponto baixo. E vou seguindo, tá? Na mesma ordem, fazendo igual, até chegar neste cantinho aqui. Completei aqui essa lateral e cheguei nesse cantinho. Aí, aqui fiz ponto baixo, né? Até chegar... Depois do último leque, fiz aqui 4 pontos baixos. Acho até que ficou com um ponto a mais do que a outra lateral, mas não tem problema. E cheguei aqui num dos cantos que tava com o meu marcador. Aqui, a gente já vai aproveitar, ó, vamos fazer um ponto baixo e vamos aproveitar para fazer uma das cordinhas, tá? Pra gente amarrar nossa bandana. Então, aqui a gente vai fazer de 70 a 80 correntinhas, dependendo aí do comprimento que tu vai querer essa cordinha para amarrar ela. Então, vamos lá. 1, 3, 4, 5. Fiz as 30 correntes, pessoal. E agora, eu vou voltar fazendo ponto meio alto. Então, a gente dá uma laçada aqui. Pula 2, 1, 2 e vem aqui no terceiro. E vamos fazer um ponto alto em cada uma dessas correntinhas aqui, até a gente chegar de novo no trabalho lá. Até a gente chegar de novo na bandana. E essa parte é meio chata, porque essas correntinhas são muito pequenininhas. Se achar muito grosso, assim, e quiser fazer com ponto baixo, também dá, tá? Vejo vocês quando eu chegar lá no meu trabalho de volta. Terminei de fazer os meus meio pontos altos aqui na corrente, né? No cordão. Aí, eu venho aqui no próximo ponto baixo que eu tenho aqui, tá? E vou finalizar aqui com ponto baixo. Termino aqui, ó, mais um pontinho para eu finalizar minha carreira. Deixa eu ver bem, ali é a correntinha do início. Então, aqui eu faço esse ponto, venho no próximo ponto e finalizo com baixíssimo. E tá feita aqui a nossa correntinha. Quer dizer, o nosso cordãozinho, né? Se não confunde com correntinha no trabalho. O nosso cordãozinho de um lado. Ó, gente, terminei. Só pra dar mais uma opção, em vez de cortar o fio, eu vim fazendo uma carreirinha aqui de pontos baixíssimos, tá? Por toda essa lateral aqui, até que eu cheguei aqui. Daí, eu aproveitei, fiz as correntinhas, voltei com pontos meio altos e encerrei aqui no segundo pontinho, tá? Foi assim que eu fiz para não ter mais um fio para arrematar. Mas caso vocês prefiram cortar e começar aqui, também não vai fazer diferença. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil. E daí, pessoal, gostaram da receita? Ela não é muito rápida, né? Porque ela é feita de eclair. Mas como eu queria esse efeito bem rendado, assim, bem delicado, eu achei que ficou legal. E também não é assim tão trabalhosa.
Então me conta aqui se tu gostou, se tu vai usar agora, quem tá no Brasil tá inverno, né? Mas se tem pretendências aí de usar no verão, ou até porque não no inverno também, tudo certo, né? Dá pra usar quando quiser, do jeito que quiser. E também dá pra usar no pescoço, gente. Quem gosta aí, dá um lencinho no pescoço, né? Um up, dependendo da blusinha, fica muito legal. Então me contem nos comentários se vocês gostaram. E não esqueçam de conferir a lojinha lá no Moira, curtir, se inscrever no canal aqui e me deixar comentários, sugestões de outras receitas, outras coisas que vocês querem ver por aqui. Se for postar lá no Instagram, já me marca, tá? Pra eu ver o trabalho de vocês. Tô louca pra ver o que vocês vão inventar aí, as cores que vocês vão usar, ou até mesmo algum fio diferente, que eu tenho certeza que o resultado vai ficar muito legal. Então por hoje era isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!